A conquista dos ares. Diz a lenda que em 852 a.C., o rei Blaudud colou sobre seu corpo penas de aves, subiu à torre mais alta da cidade, criou coragem e saltou. Bateu as asas e morreu estatelado no solo. Este tipo de voo, a exemplo da lenda de Ícaro, tecnicamente é chamado de ornitóptero. Em 1452, Leonardo da Vinci já havia feito desenhos de asas móveis imitando o voo dos pássaros, incluindo um primeiro projeto de helicóptero. Nessa época, os homens se reuniam à beira da fogueira e um dos assuntos mais discutidos era como fazer o homem voar. Sem que percebessem, a resposta estava diante de seus olhos: a fumaça que subia da fogueira e flutuava no ar. Em 1709, um padre brasileiro chamado Bartolomeu Lourenço de Gusmão escreveu ao rei de Portugal dizendo que seria capaz de fazer navios voadores. A ideia parecia tão maluca que o secretário do rei a jogou no lixo. Mas se o rei tivesse apoiado essa ideia, Portugal teria entrado para os anais da história como precursor da navegação aérea. Durante muito tempo não se pensou mais sobre o assunto. Passados 70 anos, porém, dois irmãos franceses atentaram para o fato da fumaça subir e chegaram à conclusão de que se enchessem um pequeno saco com a fumaça, ele subiria. Em seus experimentos iniciais, encheram um saquinho de papel bem fino com fumaça quente do fogão. O balão improvisado subiu, pairando no ar até a temperatura da fumaça diminuir, retornando então ao solo. Após essa experiência, suas vidas mudaram radicalmente. Passaram a construir balões pequenos, médios e grandes e escreveram para sempre seu nome na história: Montgolfier. Em 1783, um enorme balão dos irmãos Montgolfier alçou voo sobre a praça principal da cidade, diante de uma multidão entusiasmada. Continuaram a fazer balões cada vez maiores, até que resolveram transportar uma pessoa a bordo, que seria o primeiro aeronauta. Mas quem se atreveria a voar pendurado numa bola de pano cheia de fumaça? Os únicos voluntários encontrados foram um carneiro, uma galinha e um pato. Colocados à força na cestinha, voaram e retornaram sãos e salvos. Os balões nada mais são do que uma enorme bolha de ar quente. No primeiro voo, os irmãos Montgolfier experimentaram subir com o balão preso à terra para ver como o experimento funcionava. No dia 21 de novembro de 1783, um dia frio de outono, os dois acomodaram-se na cestinha e mandaram soltar as cordas. O balão subiu logo e flutuou durante 23 minutos, encerrando seu voo a 9 quilômetros do ponto de partida. Este foi o primeiro voo livre do homem. Outros 100 anos se passaram sem muitas novidades, mas os aficionados estavam preocupados em dar dirigibilidade aos balões. Com a invenção da hélice, houve uma melhora acentuada. Mas como fazer a hélice girar com os motores pesados da época? Pensaram em motor a vapor, a bateria, elásticos, etc. Havia dois problemas básicos. Primeiro, quando o motor tinha força para girar a hélice, era tão pesado que o balão não subia. Segundo, quando o motor era leve, girava tão lentamente a hélice que os balões se dirigiam para onde queriam e normalmente acabavam enroscados em algum obstáculo. Quem resolveu esse problema foi um rapaz vindo, como diziam os jornais franceses, de um exótico país tropical: o Brasil. Era o mineiro Alberto Santos Dumont. O balão denominado Santos Dumont número 1 já era um dirigível, um aparelho mais leve que o ar, o aeróstato. Na sequência, ele construiu o número 2, o número 3, o número 4 e o número 5, até conquistar com o número 6 o Prêmio Deutsch. O mundo inteiro estava boquiaberto. O Prêmio Deutsch consistia numa prova em que os competidores tinham que fazer um balão dirigível sair de Saint-Cloud, dar uma volta na Torre Eiffel e retornar a Saint-Cloud num tempo igual ou inferior a 30 minutos. O prêmio? 100 mil francos. Santos Dumont observava a pipa-caixa que havia sido inventada em 1893 e pensava em fazer uma grande pipa-caixa motorizada. No dia 23 de outubro de 1906, diante de uma comissão de juízes e uma multidão de curiosos, o 14 bis roncou, tremeu, correu pela pista e decolou. Santos Dumont nunca tirou patente de sua invenção. Não queria ser o dono da aviação. Aceitava opiniões e dava prêmios em dinheiro para outros inventores.
queria o progresso da aviação. Os helicópteros começaram a voar bem depois do avião, mas os homens já pensavam nessas máquinas muito antes dos aviões e até mesmo dos balões. Como já foi dito, Leonardo da Vinci tinha um projeto de helicóptero nos idos de 1470. Necessitava-se então de um motor leve e possante para viabilizar o voo dos aparelhos e de controle sobre a dirigibilidade. Somente em 1923, um inventor espanhol chamado Juan de la Cierva fez um misto de avião e helicóptero que recebeu o nome de autogiro ou giroplano. Era um avião com um rotor instalado em cima. Suas pás não giravam com a força do rotor e sim livremente, como uma asa rotativa. Enquanto Santos Dumont desistia de seus testes com o helicóptero, americanos e italianos continuaram as experiências até o ano de 1936. O russo Igor Sikorsky, aclamado como o inventor do helicóptero, construiu em 1939 nos Estados Unidos o famoso VS-300, com o rotor principal único e um rotor de cauda. Até hoje, os helicópteros Sikorsky estão entre os melhores do mundo.